É tão bom estar com você, alegria, alegria. E também dialogar com a doutora Núbia e com você. É um prazer que passemos um bom dia. E quero falar um pouco sobre Núbia. Lembra, já falamos uma vez sobre o pássaro. Vamos fazer de uma maneira pouco diferente hoje. Um pássaro não canta porque tem algo a dizer. Canta porque traz a melodia na garganta. As palavras de doutora Núbia não são só para ser entendidas. São para ser ouvidas com atenção meditativa. Assim como se ouve o vento nas árvores, o marulhar do riacho e o canto do pássaro. As palavras de doutora Núbia despertarão no coração algo que sobrepassa todo conhecimento. Vamos ver a doutora Núbia hoje falando e diga o título. Você já é feliz. Ei, eu sou. Não, com certeza. Existe, bom dia primeiro, que tenhamos um bom dia com muita alegria, muito amor, muita paz, não é? E vamos ver como podemos meditar um pouco sobre a vida, que nós já somos felizes. E é raro uma pessoa dizer isso, né? Que você já é feliz, você já é. Geralmente a pessoa deseja felicidade para outra, principalmente no aniversário. Feliz aniversário, boas festas, Feliz Natal. A pessoa já é feliz. Né? É só abrir os olhos, né? E na semana passada nós estávamos falando sobre depender de coisas, depender de pessoas para ser feliz. Uma das maneiras que a gente deve lembrar de fazer as coisas é com gratuidade. Gratuidade, não fazer esperando recompensa. Há um ditado oriental que diz assim: quando o arqueiro dispara gratuitamente, ele acerta bem, ele é bem hábil. Quando ele dispara para ganhar um troféu de bronze, ele fica meio nervoso. E quando ele dispara para ganhar uma medalha de prata, ele é inábil. Então, a sua habilidade depende da sua gratuidade, fazer por amor, fazer gratuitamente, não para ter um retorno, não para ter uma recompensa. Isso se chama vocação, fazer o que sente vontade e gosta de fazer gratuitamente. É pago, naturalmente, para as despesas, mas não é pago para fazer o trabalho, não é? Para as despesas da vida. Então, agora, o que a pessoa precisa fazer para ser feliz? Nada. Ela precisa de se desfazer de coisas para ser feliz. Desfazer do quê? Daquelas coisas que nos impedem de abrir os olhos e ver a realidade. Desfazer-se. Tirar a trave que tem os nossos olhos, que não enxergamos tantas coisas que nós temos, pelas quais nós agradecemos por termos essas coisas e sermos felizes. A gente pode agradecer em todos os níveis da vida, em todos os sentidos, em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual, abrir os olhos, desfazer-se dos empecilhos que nos impedem de ser felizes. Bonito, não é? Agora, e chamando as coisas pelos nomes verdadeiros. O que quer dizer isso? Às vezes a gente chama uma coisa de importante quando é uma ilusão. Alguma coisa que a gente dá um valor que não tem valor, não é? Há um ditado antigo que diz assim, que beleza não põe mesa. Quer dizer que muitas coisas não são a vida. Não é a beleza que é a vida, não é o dinheiro que é a vida. Quantos pobres vivem muito felizes? Quantos pobres? Muitas vezes a gente encontra famílias ricas infelizes, e não é comum, e não é incomum, e pobres felizes. Eles não dependem do dinheiro, não dependem das coisas. Dão mais risadas, brincam mais, são mais alegres,
e não tem tantas coisas, não é? Então, você já é feliz e não sabe. Por quê? Porque você se esconde atrás das ilusões de coisas que precisa para ser feliz. E não precisa. Muitas coisas não precisa. Às vezes se esconde através das misérias que você fica chorando, as coisas que você acha que por isso você não é feliz. Fica chorando, chorando as coisas que não... das coisas que você fez, que se envergonha. Não tem que se envergonhar de nada que fez. Fez, no momento achou que foi o melhor. No momento, você achou que foi o melhor. Né? Então, nós somos programados para sermos felizes ou infelizes. Nós somos programados assim, desde criança. Se dão um elogio, você fica feliz. Se criticam, você fica infeliz. Você está colocando a sua felicidade na mão de outras pessoas. Criticou, ficou aborrecido, ficou magoado, ficou ofendido. Elogiou, ficou feliz, ficou alegre, ficou orgulhoso. E não, esses dois botões, do elogio e da crítica, eles não ajudam em nada. Eles, pelo contrário, nos enganam, porque nós fomos programados. O que é programar? É pôr alguma ideia na sua mente. Quem é que põe as ideias na nossa mente? A família, a cultura, a política, a religião, se distorcida, a religião põe coisas ruins, ruins, quer dizer, coisas das quais nós dependemos para ser felizes. E muitos bloqueios são colocados, bloqueios psicológicos são colocados, no programa anterior, pela religião mal interpretada. São programações que líderes religiosos colocaram de uma forma equivocada. E a pessoa às vezes fica com aquele equívoco e impede de ser feliz. Sim. E para pensar no que a senhora falou, no começo da sua conversa, você falou que medo causa pessoas de ficar infelizes. E este me lembra de uma pomba. Uma pomba tem medo do gato. E uma pomba estava sentada na árvore, tão feliz, cantando com o companheiro, quando um gato chegou na árvore. E a pomba ficou com tanto medo que nem podia fazer nada. Ficava lá e fechou os seus olhos, pensando nesta história. Claro, a pomba não pensa, mas pensando, se não vejo este gato, não vou ter medo. Mas, gelado assim, ficou vítima do gato. E a pomba, que podia fazer? Só voar, ir embora. Mas, com medo, ficava gelado. E muitas vezes em nossa vida, há quem diga, duvido que é certo, mas um médico falou comigo uma vez que 60% das pessoas que estão no hospital estão lá por causa de vários medos. Será verdade ou não, nem sei. Mas temos tantos medos. Eu lembro, a minha mãe falava, as vizinhas falavam, você deixa os seus filhos andar na rua, fazer o que eles querem. E a minha mãe respondeu, os seus anjos cuidam deles. A minha mãe não tinha medo para nós andar. Muitos mães só ficam atrás dos filhos e filhos não podem fazer nada por causa do medo das mães. O que você está pensando, doutora? Como o senhor ensina, medo de nada, né? Medo de nada. Só amor. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar com o senhor, na época se falava muito no demônio, medo do demônio. E daí o senhor
estava ensinando num dos cursos que o demônio é como um grão de areia na praia. Para que se incomodar com um grão de areia quando você pode se incomodar, se preocupar ou se dedicar a pensar em Deus, que é a praia? Claro, que bonito. Acabei com esse... Esta foi a minha ideia? Foi. Obrigado, esqueci. Mas vai bom, vai falando. Então, nós estávamos falando, e vamos continuar no próximo bloco através da meditação, que a pessoa pode se desprogramar, não é? E essa desprogramação é assim, quando você insiste muito numa programação, há um ditado americano que diz assim: se você quer ensinar um porco a cantar, ele vai ficar irritado e você vai perder o seu tempo. Então, nós temos que programar coisas corretas. É isso que nós queremos meditar no próximo bloco. Até lá. E queremos ver mais claramente o que é programar. Em poucos segundos vamos falar mais. A palavra autoprogramação, programação, desprogramação, reprogramação, são palavras muito importantes. Se você quer aprender como se programar corretamente, leia o nosso livro Relaxe e Viva Feliz. E temos também os nossos CDs, número 1, número 2 das Paulinas, o livro das edições Loyola. Vamos agora então relaxar. Coloque-se numa posição confortável, bem à vontade, solte bem o corpo e preste atenção na respiração. É uma das maneiras melhores de relaxar. E é fácil, é simples, não tem condução nenhuma, é só fechar os olhos para não ficar distraído e prestar atenção no ar que entra nas narinas e no ar que sai das narinas. Dizem os orientais que a respiração é um dos seus melhores amigos. Preste atenção nela, observa como relaxa. Observe o ar que entra nas narinas, observe o ar que sai das narinas. Quando estiver fazendo sozinho, poderá fazer isso de 5 a 10 vezes, é o número ideal. E você estará pronto para a sua meditação. Estamos falando sobre programação e desprogramação. Desprograme-se, livre-se das programações culturais, familiares, profissionais e seja você mesmo. É bom reconhecer que você foi um ioiô. O ioiô sobe e desce. Muitas vezes, se é um ioiô sem estabilidade, dependendo dos elogios e das críticas. Dependendo de outras pessoas, de coisas ou situações. Lembra-se daquela história que o homem queria pedir a Deus a última coisa que Deus colocou para ele, terceiro pedido, nada mais, e ele não sabia o que pedir. E que Deus lhe falou: aconteça o que acontecer, esteja sempre feliz. Peça isso. Nós fomos programados desde a infância
pelas conveniências sociais que nós chamamos de educação, cultura. E a programação nada mais é do que um conjunto de ideias convencionais e culturais. Desprender-se delas, desprogramar-se, é ser você mesmo. Como você pode ser você mesmo? Às vezes ouvimos pessoas dizer assim: os outros estão loucos e eu estou certo? Ou os outros estão certos e eu estou louco? O que você acha? Seja você mesmo. Como? Quando? E isso o libertará de tantas programações que o impedem de ser feliz. Essa Maria que meditava todas as coisas em seu coração, que o ajude a entender isso. Pode abrir os olhos. E eu acho que programação é aceitar as ideias de outras pessoas para causar, acondicionar-nos fazer coisas. E daí é muito importante, cada cidade, seja que for, tem um parque, tem um lago, tem um lugar onde nós podemos ir, sentar-nos para meditar sobre nossas ideias. Nós podemos ouvir em silêncio nosso coração falando. O coração, biblicamente falando, é a mente meditativa, a mente amorosa. E o Divino Espírito, que é o dom de Deus, Abba Pai e Jesus, nos inspira com boas coisas. Todas as virtudes, os 10 mandamentos, estão falando conosco em nosso coração. Um jovem que vivia muito bem, estava sentado lá no Pantanal, observando a natureza lá, e um grande onça chegou. Mas este jovem estava pensando, e ele olhou a onça. Que beleza este animal! Olha como os olhos destes animais brilham. É grande, é bonito. E continuava a pensar assim. E para dar uma ideia no animal que ele não tem, o animal pensou, este jovem gosta de mim. E foi para cheirar, gostou do cheiro do jovem, ficou muito feliz e foi embora. O jovem programou esta onça com a sua bondade, com a sua meditação. Ele não tinha nada de medo. E uma história eu acho muito linda.
Em vez de ter medo das coisas, lembra que as coisas, os animais, outras pessoas, são muito bonitos. Eu posso falar honestamente, em outro país, quando tinha muitos gangues, eu nunca tinha medo de andar na rua. E pessoas falaram, não faça isto, vão bater em você. Não, medo de nada. Estava no México outro dia dando uma palestra sobre o submundo de drogas. E à noite ia sair de Hotel Hilton. E o porteiro falou, senhor, não vai lá andando na rua, é perigoso. Eu não respondi, mas andava. Nada acontece. Poderia ser que algum dia alguma coisa vai acontecer. Mas até agora, com tantos anos, nada nunca aconteceu. E, doutora Núbia, você vai concluindo com a sua beleza e ideias. Então, o que nós estamos procurando mostrar é que muitas vezes a gente fica subindo ou descendo na vida, depende, como se fosse um ioiô, dependendo das programações que nos fazem. E que programações são ideias colocadas em nossa mente e que muitas vezes não tem nada a ver com a realidade. E sempre medo de nada, só amor. Não deixa pessoas nos programar negativamente. Vive positivamente no amor da Divina Majestade, Deus, Abba, Jesus, Espírito Santo, nunca esquecendo catolicamente todas as graças vêm de medianeira da Virgem Maria. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.